pergunta mega complexa, assim. Júnior em quê, por exemplo? Eu sou um desenvolvedor júnior em alguma linguagem específica. Ok, mas o que te transforma de júnior para sênior é a habilidade técnica de resolver aquele problema, né? Então, hoje em dia a gente tem várias linguagens que resolvem o mesmo problema de maneiras diferentes, né? Então, o que acontece quando uma pessoa é desenvolvedora sênior em uma linguagem e aí ela precisa aprender outra linguagem? Ela vira júnior porque ela não sabe a sintaxe, ela não sabe o que acontece? Eu costumo dizer assim que o sênior não tem a ver com a experiência nem com os anos de trabalho. Uma vez que você entra na mentalidade de você estar resolvendo os problemas para você e para os outros, você está indo um passo mais perto de se tornar um sênior naquela área. Acontece que às vezes você é sênior em algumas áreas, algumas tecnologias e uma coisa nova que você começou a trabalhar, então você não é sênior naquilo. Então você pode migrar de projeto e às vezes você dá um passo para trás na tua senioridade para aprender uma tecnologia. Mas a questão é que você chega num nível de sênior, num certo nicho, baseado na quantidade de problemas que você consegue resolver para você e para os outros. Então é muito importante você saber onde achar as respostas para as coisas e como você contornar, às vezes, alguns problemas. E isso daí, independente da tecnologia, né, você conseguir solucionar problemas é o essencial, né? O cara que encontra um problema e consegue resolver rápido, com certeza ele é um sênior. Ele não tem necessariamente muitos anos de experiência, mas o cara que consegue fazer isso, ele pode ser encarado como sênior. Acho que chega uma hora que você sente realmente, não só no quesito técnico, mas você sente que tá... Claro que com todo mundo rola aquele rolê de síndrome do impostor, porque mesmo você estando preparado, às vezes você fala, pô, acho que eu não vou conseguir. Mas enfim, eu acho que em quesitos técnicos, depois de um tempo que você vai trabalhando, você vai adquirindo algumas habilidades, eu acho que aí quando você começa a assumir mais responsabilidade nas suas empresas, você começa a ter mais voz. Isso eu digo são sinais externos, porque aí você começa a ver que a senioridade está vindo mais para você, né? Porque quando você assume mais responsas, as pessoas te dão mais liberdade para fazer essas coisas na empresa, você tem mais voz para fazer alguma mudança ou fazer uma coisa de impacto que no final vai gerar um impacto no business da empresa, alguma coisa assim. Eu acho que isso são alguns sinais externos. E também você vai sentindo, às vezes, quando você vai estar num projeto, você está trabalhando com outros sêniors, você vai vendo, assim, como, não se comparando, porque eu acho que é um negócio, é um negócio que é bem relativo você se comparar a outras pessoas, mas você vai meio que se equiparando. E no meu caso eu peguei algumas pessoas de modelo lá do exterior, que eu conheci, alguns amigos que já trabalhavam no exterior, e eu meio que comparava assim mesmo. Eu falava, quando eu souber mais ou menos assim o que ele sabe, eu acho que eu vou estar nesse nível. Eu acho que é uma linha bem tênue, porque não existe, tipo, não vai existir o dia que você vai falar, pô, sou sênior. Claro que o dia que você conseguir for promovido, mas a promoção é só uma mera consequência do que às vezes já vem acontecendo antes, né? Então é um rolê diferente, você meio que vai sentindo assim na hora e mais ou menos isso. Esse shift de júnior para sênior, tiveram algumas coisas que me fizeram pensar assim, tá, agora eu entendo mais do assunto. Primeiro foram as experiências. Eu trabalhei em algumas empresas diferentes, então você lida com diferentes pessoas, você lida com diferentes projetos, com diferentes metodologias, com diferentes stacks, né, que chamam, com as ferramentas que você vai usar de trabalho. Então tudo isso vai te enriquecendo de conhecimento e aí você percebe que você vai reutilizando muitas coisas em outras empresas, né? Então eu acho que o que me deixou sênior foi a tomada de decisão, a proatividade em entender a criação de tarefa, você olhar uma feature que é passada para você e você entender tipo como que isso vai se desmembrar em tasks menores, né? Saber pontuar tudo isso. Não só a parte técnica, né? A parte humana em volta também, é a parte de projeto, é a parte de lidar com outras da equipe, né? De saber dividir tarefa. Você não vai conseguir pegar tudo sozinho. Então você tem que saber dividir com a equipe, saber onde é o ponto forte de cada um, enfim, para entregar um sprint legal, né? Terminar bem, enfim, qualidade, lidar com outras áreas. Eu acredito que tenha sido isso, assim, o conhecimento, obviamente, foram anos, né? Muitas experiências, muita coisa diferente, a parte técnica, mas também essa parte de lidar com o projeto, sabe, como um todo, com a regra de negócio, com tudo. Eu acho que uma diferença muito marcante é quando um cara já passou por muitas coisas parecidas com o problema que ele está vivendo e ele sabe exatamente o que ele tem que procurar, sabe? Tipo, às vezes você não tem a resposta na ponta da língua. Na maioria das vezes você não tem a resposta na ponta da língua.
mas por você ter passado por alguma coisa muito parecida, por você ter passado por algo que remete muito a essa situação, você fala, putz, eu sei que pesquisar por tal ferramenta, ou pesquisar por tal padrão, por tal abordagem, eu sei que eu vou conseguir resolver esse problema. E aí você consegue resolver muito mais fácil. E também você consegue resolver por conta. Eu acho que isso é muito importante também, porque eu acho que você acaba transicionando de uma posição em que você busca muito ajuda de outras pessoas mais experientes, né? Pô, não tem ideia nem de por onde ir. Eu acho que essa é uma característica muito forte do júnior. E você começa a transicionar mais para uma posição de tipo assim, pô, eu sei para onde ir, e se alguém me pede ajuda, eu consigo falar assim, pô, mano, pesquisa por isso aqui, ó, vai por isso aqui, ó, já tive experiência tal, que você consegue resolver esse mesmo problema fazendo tal coisa, usando tal tecnologia. A minha visão é que você nunca vê, é uma coisa orgânica, você só tem que estar lá trabalhando e fazendo o seu trabalho. E é claro, não se permita ter a mesma experiência por anos repetidos, de modo que acaba sendo um ano só que repetido 5, 10 vezes. Não, você sempre tem que buscar novas experiências, novos desafios técnicos, novos problemas para resolver. Mesmo dentro da mesma empresa você pode procurar por isso, né? Você pode ter essa proatividade na sua carreira. Então, pensando menos em títulos e pensando mais em problemas a serem resolvidos, você vai chegar na senioridade. Entendeu? Então essa é a minha visão. A visão é que um pleno ou um sênior, ele entende o porquê que a gente trabalha de certa forma, por que existem boas práticas no mercado. Esse conhecimento está disponível, a gente pode buscar o porquê das coisas e a gente pode também perguntar para nossos colegas, buscar esse porquê. E quando você tem isso, você consegue tomar decisões no seu dia a dia de trabalho mais embasadas, sem precisar que uma outra pessoa tome por você essas decisões. Eu acho documentação fundamental, sabe? É uma coisa que eu bato muito na tecla, qualquer lugar que eu comece a trabalhar, assim, porque é como se fosse, digamos assim, a mensagem que você passa adiante. Então, o conhecimento, ele não pode estar só na sua cabeça. Então, é muito importante que você documente isso para que as outras pessoas tenham acesso. Pessoas que virão ali ingressar o time no futuro tenham acesso ao que você fez. Uma programação, digamos assim, um código sem estar documentado pode ser um código perdido, que vai perder contexto, digamos assim, e você vai ter dificuldade até em dar manutenção. Então, acho que a documentação, principalmente falando em times remotos e em times tecnologia, a gente tem essa rotatividade muito grande de profissionais, é muito importante pensando ali no bem do produto em si, para que você consiga dar essa escalabilidade para o produto. Sim, documentar o processo depois de entender ele. Tipo, a primeira coisa, antes de escrever código, é documentar, pegar essa prática de documenta e depois pode ir atualizando essa documentação. Ela não é uma documentação fixa, né? Então a gente pode ir atualizando ela. Então, primeiro entende o processo, documenta, para também entender se realmente faz sentido ou não. E depois a gente pode ir atualizando essa documentação. Essa seria uma dica interessante para programadores, né? Tipo, cara, começa sempre documentando e depois vai atualizando à medida que vai mudando o programa, né? Ah, cara, eu acho que é o melhor, é uma das coisas mais importantes, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Eu acho que o que me ajudou muito a conseguir emprego no exterior é que eu escrevi muito artigo para o LinkedIn. Só que eu acho que aí a parte da documentação, ela entra na questão de tu tá desenvolvendo uma coisa nova, mas você tá desenvolvendo para o time. E o time, às vezes, não sabe o que você está fazendo. Então, a documentação é a ligação que você vai fazer entre o seu time para explicar o que você estava fazendo e não só explicar, ensinar a galera. Porque outra pessoa também vai fazer a documentação e aí você faz essa troca de conhecimento. Então, acho que a documentação ela é importante para você fazer esse share de conhecimento entre o time, entre a galera que já está ali e principalmente para quem vai vir lá no futuro. Porque, cara, é uma droga entrar num time que você chega lá, você tem que fazer engenharia reversa, você tem que sair cavando para você saber o que você vai, o que uma aplicação faz, o que outra coisa faz. Diferente que tem time que já tem documentação, às vezes, por exemplo, a Xteam, eles têm muito documento de onboarding, independente seja a parte técnica ou não. Então, tu entra lá, tá explicando certinho o que uma coisa faz, para que você precisa daquilo, porque alguém, alguma hora, teve a paciência de pegar e fazer a documentação, e isso é um investimento para o futuro, para as pessoas novas que estão entrando,
e também para manter um equilíbrio ali de conhecimento do time. Eu posso dizer que desde que eu comecei a dar mentoria, eu aprendo muito, né? Porque é como se você tivesse ali, quando você está ensinando alguém, você faz o aprendizado reverso, então você acaba aprendendo demais. Então eu acho que é um momento oportuno não só para você reavaliar a sua jornada, né, dando mentoria para aquela pessoa, porque você meio que se vê naquela situação de alguém que está recebendo a orientação ali também, mas também aprofundar seus conhecimentos. Então teve um momento que eu dei mentoria para alguém que eu tive que me aprofundar em algum tema específico para conseguir dar essa mentoria melhor, então acaba te tirando totalmente da zona do conforto. Eu acho que dar mentoria é um passo muito importante, especialmente para quem quer ser sênior, sabe? Ter essa questão de você passar esse conhecimento te ajuda a ter essa visão, assim, digamos assim, de senioridade. O que torna um sênior é a capacidade dele de mentorar júniores. Sem o júnior, não existe de verdade o sênior. Porque quando você ensina alguma coisa, você aprende muito mais sobre aquilo. Você enxerga com uma outra perspectiva o conhecimento e as habilidades. Então, esse é um erro do mercado. O mercado só quer sênior, sênior, sênior. E às vezes não pensa que precisa do júnior para haver o sênior. Para o sênior se provar um sênior, ele tem que ser capaz de ajudar um júnior a chegar naquele mesmo nível. E o sênior, para ele ensinar, ele tem que estar estudando, ele tem que estar aprendendo sempre. Eu acho que o cara, por mais que ele tenha bastante tempo, ele não pode deixar a peteca cair. Tem muita gente que depois de 7 anos trabalhando, o cara meio que acomoda e acaba não buscando isso, mas eu acho que com o mesmo sangue que o júnior, o cara que está entrando na carreira, o mesmo sangue no zóio que ele entra e ele tem, eu acho que o sênior tem que ter também, você acaba perdendo com um pouco do tempo. Mas eu acho que você tem que sempre resgatar essa essência que é do júnior e isso que o sênior tem muito a aprender com a galera nova que está começando, porque eles têm muito sangue para ir lá fazer, mesmo que eu não saiba, eu vou lá, vou dar um jeito e vou conseguir fazer.